Essa é a mensagem dessa noite. Durante os cultos agora, como nós estamos nos aproximando da festa tabernáculos, falando do amor aos judeus, a Israel, a Jerusalém, nós vamos estar falando, possivelmente no final dos cultos, curiosidades sobre Israel, sobre o Estado de Israel, sobre os judeus, árabes, todo esse conflito que todo dia você vê na televisão e nos jornais, mas não entende. Então vou explicar um pouco. E a gente observando a história desse povo, a gente observa que como Deus exige que eles tenham cultura intelectual. Até, queridos, o calendário deles tem que fazer muita conta, você não tem noção. O calendário da época bíblica. Que até hoje a gente olhando, a gente fica confuso com todas as oportunidades que a gente tem. Porque às vezes parece que a gente é exigente com tantos detalhes e tal, mas Deus não... Uma pessoa que não se alfabetiza, dificilmente ela seria da religião judaica. Pra você ter uma ideia. E Deus fala para ensinar a criança desde pequenininha, andando no caminho, e não queria saber como. Sentado, deitado, andando no caminho, tinha que estar ensinando, instruindo, alfabetizando as crianças, para que elas pudessem, quando tiver velha, estar tudo formatado na cabecinha delas, para elas passar para a próxima geração. Esse é o Deus que não mudou, amém, queridos? Então nós precisamos aprender a fazer conta, usar a internet, o zap, ok? O computador, o notebook, a máquina de calcular, a caneta, os cadernos. Esse é o Deus que, se nós olharmos para as Escrituras, vai se apresentar a nós com todas essas coisas. Então eu quero falar uma vida saudável em Deus. Jeremias 17, 5, 6. Queria falar sobre isso essa semana, porque nós fomos muito ministrados com esse assunto. E falando nisso, eu engordei 2 quilos na Copa. Aí eu sou vigilante do peso, né? E aí depois eu vou anunciar para vocês que eu recuperei, ou perdi esses 2 que eu recuperei, né? Eu catei os 2 do Júnior, que o Júnior deu uma emagrecida boa, quem reparou? Não é porque ele está barbudo, não, é que ele emagreceu mesmo, né? Então, olha só, Jeremias 17, 5, 6. Assim diz o Senhor: maldito do homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quando vier a bênção, ele não vai ver ela na sua casa. Eu costumo dizer, não olhe para Deus como Deus romântico. Você vê aqui que ele fala maldito do homem que confia no homem, no braço do homem. Ele diz para nós confiar no Senhor. Aqui não é confiar no homem no sentido, eu não vou seguir aqui orientação de homens. Eu não vou seguir o meu professor na escola. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo eu confiar em homens para ficar, por exemplo, para se livrar de uma doença. Em primeiro lugar, nós confiamos o quê? Em Deus. Você pode até ir no médico. E para você ir no médico, você tem que saber lidar com essa situação de ir em médico. Posso ouvir um amém? Eu vi inúmeros casos de pessoas que não passaram por operação. Você ligou a luz lá? Por operação, que não passaram por operação, pessoas que iam amputar a perna não amputaram, porque um homem de Deus chegou e disse, calma. Analisou, primeiro orou, fez campanha. O tempo que nós temos só é qual? Então nós temos muitos casos desses, amém, queridos? Então eu queria falar sobre isso nessa noite, como lidar com a medicina, como lidar com o confiar no homem. Como a nossa casa virou uma farmácia. Tem lá uma caixinha cheia de remédio. Quem tem uma caixinha lá com remédio na sua casa, levanta a mão. Se apresente aí diante do Senhor. Que Deus possa nos dar a fé suficiente para diminuir essa farmacinha ou acabar com ela. Quantos creem que concordam, digo amém. Então, 4 maneiras para se livrar
da medicina alopática. O que é medicina alopática? Não é aloprada não, tá? É alopática, é a medicina que usa droga. Ok? Essa é a medicina dos médicos. A medicina do médico que você vai lá no Anchieta, no hospital de base, no hospital regional Taguatinga, ele vai te dar um remédio. Então, o que eu posso fazer para me ser menos dependente dela? Deus tem essa palavra para nós. Amém, queridos? A primeira coisa é confiar totalmente, não confiar totalmente nos homens. Então tá aí, ó. 4 maneiras para se livrar da medicina alopática. Não confiar só no homem. É a primeira, que é o texto que eu li, Jeremias 17, 5, 6. Dentro desse texto diz o seguinte: confiar totalmente nos homens é fria. Não é porque o médico diz que você vai cortar uma perna, você vai morrer, você vai aceitar aquilo, não. Entenderam ou não? É isso. Até porque é uma sentença de morte, você só tem uma saída, lutar contra aquilo. Mas tem gente que já se vê dentro do caixão. Tem gente que tem um problema no coração, e eu conheço pessoas que têm 15 anos, que ela ia morrer 15 anos atrás. E ela vive lá como se fosse morrer, sabe? Aí vai lá um irmão de Deus, fala, você não vai morrer, calma, fica tranquilo. E vai naquela luta, tem 15 anos, que uma pessoa que eu conheço, que ela não trabalha mais, não faz nada, ela só se vê que vai morrer. Ela falou, eu não passo desse ano. Aí faz chantagem emocional, sabe como é que é ou não? Meu irmão, que nosso meio não tem ninguém assim. Que usa doença para ficar fazendo chantagem emocional, porque eu não recebo a atenção das pessoas e agora estou doente, é a hora que eu mais recebo atenção, então é bom ficar doente. Tem um monte de cabeça de bagre que pensa assim. Entende isso ou não? Então nós temos que ter um equilíbrio, é disso que eu quero falar nessa noite, que você não seja a pessoa que fica usando doença para chamar a atenção das pessoas, que às vezes você não consegue ser carinhoso, não consegue ter comunhão com ninguém, mas quando você fica doente, as pessoas ficam com dó de você, a comiseração falada. Então, em nome de Jesus, nós vamos ser pessoas fortes para dizer para as outras: ei, você tem saúde, Jesus te salvou, Jesus te curou, e a pessoa tomar posse disso, em nome de Jesus, e prevalecer. Quantos concordam comigo? Digo amém. E apartar o coração do Senhor, ou seja, eu já não confio mais que o Senhor vai me curar. Eu já não confio no homem de Deus que diz, vamos orar. Ele já não confia mais na palavra, a palavra está morrendo para ele. Não faça isso também em nome de Jesus. Querida, a última palavra é a de Deus, põe no seu coração. Aconteça o que acontecer, nós vamos estar com o Senhor. Aconteça o que acontecer na nossa saúde, aconteça o que acontecer nos nossos negócios. Qual a situação que você está vivendo hoje? Puxa, eu já vi esse mundo dar volta para tanta gente. Já vi tanto isso. Principalmente as pessoas que se esforçam, as pessoas que buscam o Senhor, as pessoas determinadas. Posso ouvir um amém? Então, farmaqueia, no grego, significa feitiçaria. Farmácia significa o lugar de fazer feitiçaria, que é o lugar onde tem manipulação de drogas para você usar. Olha só de onde vem a feitiçaria, a origem dela. Já pensou? Então, farmácia significa farmaqueia. No grego, no original desta palavra. E farmaqueu significa feiticeiro, aquele que manipula drogas. Amém? Segunda coisa, das 4 maneiras de se livrar da medicina alopática, não ficar dependente dela, conhecer o funcionamento do próprio corpo humano, do seu corpo. Então, Gênesis 6, 3... existe lá uma palavra de Deus, uma sentença, que diz assim: então disse o Senhor. 2, segunda coisa é conhecer o funcionamento do próprio corpo. Conhecer o funcionamento do próprio corpo. Gênesis 6, 3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então Deus deu um decreto que nosso tempo, os dias do homem, quem conhece alguém que viveu mais 120 anos aí? Dificilmente. É raro, não é? Porque existe uma sentença de Deus há quase 6.000 anos. Essa sentença tem quase 6.000 anos, irmãos, isso que eu estou lendo.
Na época que o homem vivia mais de 900 anos. Porque o homem foi pecando, Deus falou, meu Espírito não vai agir para sempre no homem, eu vou reduzir a idade do homem para 15%, mais ou menos. Sabiam disso ou não? Foi isso que aconteceu, por causa do pecado, a maldade do homem, ele se afastou de Deus, e o homem passou a confiar em si mesmo. Imagina, se a gente ficar folgado com 80, 90, 100 anos, você imagina o cara que vivia 900 anos, como ele era folgado. Como ele se esqueceu do seu Criador. Estão entendendo? Não? A vida é curta, a gente já está nessa folga, achando como se a gente vive aqui, irmão, como se não fosse morrer. É verdade ou não é? Seja honesto consigo mesmo. Senão a gente não está nessa tribulação toda que nós estamos. A nossa vida teria um sentido melhor. Mas a gente não consegue ainda absorver, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos ter consciência, né, do que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Lá em Salmo 90, versículo 10, mesmo dentro desses 120 anos, Deus fala que depois que passa dos 80, é enfado e canseira. É a época do condor, né? Tem a época da galinha, né? Do pintinho, da galinha, a época da águia. E tem a época do condor, a época que o cara tô com dor ali, tô com dor aqui, né? Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nessa época, o homem estava vivendo 40, 50 dias, porque era época de guerra, de muita dificuldade. Israel estava meio oprimida, com muitos inimigos em sua volta, então os filhos estavam indo para a guerra e dificilmente estava alguém passando dos 50. Aí vem lá uma palavra de Deus, olha, vamos aumentar para 70, 80, mas se passar de 80 também, enfado e canseira. Entende isso ou não? Salomão morreu com 50 e poucos anos, 54, 55, 56, esqueci agora, mais ou menos isso. Amém, queridos? Ai. Então, você pode olhar uma pessoa com 80 anos, ela começa com dor, com tudo que é lado. Não pode ver um frio, a junta, né? Misericórdia. Eu estou com 48, já estou sentindo dor na junta. Estou até orando para repreender isso, está amarrado, em nome de Jesus. Existe uma energia, estou com uma dor nessa junta, uma dor nessas duas juntas aqui, e essa junta, o que você acha que é? Falou, meu irmão, é junta, né? Junta e joga fora, né? É idade. Existe uma energia em nós chamada imunidade. Quando já ouviu falar nisso, diga amém. Imunidade é uma energia, irmão. E é importante ela estar alimentada e estar bem. O apóstolo até falou uma coisa interessante, né? Tem o pastor Jéssica, que já pregou aqui, depois eu vou trazer ele de volta, porque já tem muita gente nova. Ele foi curado da AIDS. A AIDS, na verdade, o que é a AIDS? Ela não mata a pessoa, ela mata a imunidade. Matou a imunidade, a pessoa morre por causa de uma gripe. Essa gripe que nosso corpo vence, ela não consegue vencer, não tem resistência a uma gripe. E a pessoa chega a ponto de sucumbir a uma pequena gripe, uma infecção, e morre porque o organismo perdeu a imunidade. Então a imunidade ela é alimentada com um tipo de alimento, um estilo de vida. E é isso que nós queremos falar de uma vida saudável. E também olhando para as Escrituras, essas dicas, ok, queridos? São dicas que também as Escrituras nos dão. Amém? Então vamos lá. Temos que saber como deixar a imunidade alimentada e em alta. Juízes 15, vamos lá em Juízes 15, depois de Deuteronômio. Aí você vai encontrar aí Josué, perto ali de Josué. Juízes 15, versículo 14 e 15. Vai falar do Sansão. Quem já ouviu falar do Sansão, diga amém. O Sansão ficou com uma força no organismo tão forte que ele sozinho matou 1000 homens. 1000 guerreiros. Não era pessoa comum, né? Guerreiro, irmão. Não é pessoa comum, sem preparo físico, sem saber guerrear. 1000. Você sabe o que é isso? Ele ficou tão forte. O Espírito de Deus deu, então, queridos, se a gente tivesse que 10% da saúde do Sansão,
E por que ele não pode ter 10%, 100%, 10%, 20%? Posso ouvir um amém? Se nós crermos que a Bíblia é assim, Deus, eu quero ficar forte igual Sansão. Se você crê nisso, a Bíblia é disponível para qualquer um. Eu creio e começo a receber aquilo, começo a olhar para aquilo, começo a crer. Olha o que aconteceu. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que tinham nos seus braços se tornaram como fios de linho queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, o bicho tinha morrido há pouco tempo. Colocou ela na mão e tomou-a, e feriu com ele 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Eles chegaram nos cabos e desceram a pancada. Foi porrada, menino. Pensa no UFC. Começou ali. E tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desse circunciso? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Ele era um dos 14 juízes que existiu em Israel, que julgou as causas de Israel. Já pensou? Ele matou 1000 soldados e ia morrer de sede. Aí ele clamou a Deus. Olha a maneira de se clamar. Deus vai deixar eu morrer aqui. Por isso que eu gosto daquela música. Acha aquela música aí, este não será o meu? Este não será? Querido, não aceita esse fim que você está tendo aí não. Eu não aceito não, querido. Este não vai ser o nosso fim, este não vai ser o seu fim. Você não pode morrer assim. Deus, eu não aceito. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei. É esse tipo de conversa que nós temos que ter com Deus. Amém, querido? Deus não ouve ou não ouve? Deus ouve ou não? Ouve. Se Ele ouve, querido, então eu vou crer que Ele vai me responder. E os dias vão passar e eu vou ver a resposta de Deus sobre minha vida. Quantos recebem aí que esse não vai ser o seu fim? Fala, irmãos, esse não vai ser o meu fim. Pelo amor de Deus, se manifesta. Sansão tinha então votos feitos a Deus. Por isso que eu falo, fazer voto é bom. Só faça votos conscientes. Mas fazer voto é bom. Ele fez um voto de Nazireu. Falou, não vai passar navalha na minha cabeça. Ele fez 7 tranças. E Deus se apoderou daquelas 7 tranças, que era o voto dele. Tanto é que o dia que deixou cortar, ele contou o segredo para uma mulher. Aí a mulher contou para os irmãos lá, filisteus. E eles cortaram a trança dele e ele perdeu a força. Porque ele quebrou. Aí perdeu a saúde. E aí ele ficou fraco. E ele não conseguiu fazer as mesmas coisas. Isso é uma história que conta um sentido dos nossos votos. Então, fico vendo aí o voto que a Carlinha fez. Está aí a prova ali. Você não está vendo não as tranças lá? As lojas. Estava aqui 4 bolsas aqui, confraria, tudo sem ninguém combinar. Compraram em outra época, né? Ninguém que comprou hoje, ontem. Comprou? Dessas. A cara está dizendo, a primeira bolsa cara que ela comprou na vida foi da confraria. Hoje ela é dona da loja. Então, essa é a prova. Tem como negar, irmão, um voto desse? E aconteceu em 10 dias. É como aconteceu com ele lá. Ele fez um voto para ser invencível. Enquanto ele honrou o voto, ele foi invencível. Quando ele não honrou o voto, ele foi derrotado. Voto é bom porque é uma coisa que você faz espontânea. É uma coisa que você faz, você e Deus. Entende isso ou não? Então, eu, por exemplo, se eu tenho um pastor que é homem de voto, quantos votos eu fiz a Deus? Por isso, quando eu faço voto, eu procuro não tardar em cumprir eles. Agora, na hora de fazer um voto, nem faz pouca coisa. E nem faz coisa que vai te matar. Faça a coisa que você vai dar conta de realizar. Está entendendo ou não? Amém ou não? Uma coisa que seja alcançável, porque
Em tese, você precisa primeiro fazer a sua parte, para depois a Deus entrar e fazer a dele. Porque como é que eu voto? Voto se colar, colou, não existe com Deus. Ele tem que ser cola e cola mesmo. Eu sei que vai colar, tá entendendo? Super bom, né? Então Sansão tinha votos feitos a Deus para Deus ser com ele. Ele era nazireu, tinha 7 tranças na cabeça, onde a unção de Deus repousava. E ele aumentava a força de 1000 homens. Temos que declarar saúde todos os dias, anular os decretos contrários à palavra de Deus que declaram diagnóstico de doenças. Olha, tem uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, assim, toda vez que tem a campanha sobre gripe na televisão para vender os remédios, aumenta consideravelmente o quê? A gripe das pessoas. Estava com um grupo de pastores, eu estava dando um exemplo do Romeu ali, do Romeu, tá amarrado, do Ramon, troquei aqui, do Ramon. Como ele não toma remédio, né, Ramon? Ou não? Ele não toma remédio. Eu até falei lá no testemunho, no meio de pastores que eu estava, tem um irmão lá da igreja, que ele me chama a atenção, eu estou de olho nele. Por quê? Porque ele não toma remédio. Ele pegou uma gripe e ele falou, não toma remédio para gripe. Demora 3 vezes mais a passar a gripe do que o normal, mas também você demora a gripar, não demora ou não? Entende ou não? Deu o exemplo dele lá na igreja, nós estávamos falando de cura, ele estava falando de imunidade. Do seu estilo, vai nessa força, meu filho, você está mais certo que nós. A gente quer resolver a coisa rápida, toma ali um remedinho. Eu mesmo odeio gripe. Aliás, gente, eu sempre peço, não é frescura não. Você está gripado, não fica pegando no irmão e dando beijinho, não, que você está transmitindo. Gripou, vamos botar umas cadeiras ali. Quantos concordam comigo aí? Cadê as cadeiras dos gripados? Senta lá, meu filho. O dia que eu estiver gripado, eu sento para lá, não fica me pegando a tua mão. Sabe por quê? Porque transmite. Questão de inteligência. No mínimo, não fica cumprimentando os irmãos. Amém ou não? Não, é isso aí, eu estou ensinando certo. Principalmente para criança. Aí você tem você tem criança na sua casa. Pega na sua mão, transmite a gripe, você já vai pegar nas crianças, tem imunidade às vezes mais baixa do que a gente. Estou entendendo ou não? A gente tem que ser inteligente, meu irmão. Estou pregando hoje sobre isso. Sobre ter qualidade de vida melhor. Ter uma saúde melhor diante de Deus. É verdade ou não? Se você tem uma doença transmissível, querido, você não pode ficar transmitindo para os outros. Você tem que ser bacana e leal com as pessoas. E a gente não tem maldade para transmitir uma gripe, mas transmite. Tem irmão que faz assim, ó. Pode ser o irmão. Meu irmão, eu pego na mão, mas dá vontade de pregar a mão. Mas aí fica aquele lance que eu estou rejeitando um pastor, não pega na mão do cara gripado. Meu irmão, é questão de inteligência. Será que eu estou errado, pelo amor de Deus? Então, entende? Eu já botei. Cadê o álcoolzinho, Olívia? Sério? Hã? Está ali atrás, ali, o álcool gel. Mas vocês estão entendendo ou não? Eu estou pregando exatamente uma vida saudável em Deus. Tanto é, quando tinha leproso, era colocado fora do arraial, porque ele ia transmitir a lepra. E quem mandou botar separado? Deus, não fui eu. Se fosse hoje, ele falou, quem tiver gripado, fica do lado de fora do arraial para não gripar o restante do povo. São doenças altamente contagiosas. Um espirro, meu irmão, vai a 3, 4 metros de bagaceira. Não sei como a gente vai fazer, mas eu acho que a gente tem que disciplinar e cada um começar a ter um caminho melhor. Lá em casa, quando eu estou gripado, eu passo álcool o tempo todo. Os meninos vêm pegar em mim, ó, não vem pegar em mim, não. Vou ensinando lá, vamos fazendo o que der. Não vamos também parar a nossa vida por causa disso. Mas fica aí uma dica, amém, queridos? E me desculpa aí se eu não gosto de pegar em meleca. Quem gosta, continue pegando, que quando tiver as melecas lá, eu te falo, você vem pegar. Dos 4 maneiras, terceira maneira, buscar em Deus medicinas alternativas. A Bíblia dá dicas sobre isso. Isaías 28, 38, 21. Vamos lá, Isaías, depois de Salmos, depois de Provérbios. Isaías 38, versículo 21. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos, e ponha-se como emplasto sobre a úlcera. O cara estava com a úlcera, a ferida aberta. Ele falou, Deus está mandando botar uma pasta de figo. Deus podia não curar? Não era um profeta de Deus que curava também? Mas a palavra de Deus que veio foi, põe uma pasta de figo. É Deus dando a dica para a gente. Tem ferida? O figo é bom. Não é fígado não, tá, irmão? Figo.
A gente tem que compreender a Bíblia. Deus dá dica, Deus dá norte, Deus dá referências. Deus mostra o caminho, o norte para a gente andar. E Ele recuperará a saúde. Amém? Então fica aí a dica. Isaías fala para o rei passar pasta de figo, um grande cicatrizador. Uva, por exemplo, usa uva, suco de uva, porque ele ajuda a combater o quê? Câncer. Quem aqui tem histórico de câncer na família, levanta a mão. Pelo amor de Deus, usa uva. Você não quer quebra de maldição? Biblicamente é uma dica para ajudar você no processo de não proliferar um câncer em você. Usa uva. Uma fruta que você precisa na sua casa é uva. Ah, pastor, mas era cara, então você precisa prosperar. Mais uma vez vai falar de dinheiro. Oh, meu Deus. Não tem jeito, né? Comprar uvinha, não é barata não, irmão. E tem uva boa, que as melhores é mais cara ainda. Mas vamos lá. Depois a gente fala sobre circuncisão. Quem tem problema aí na família de câncer, cólera do útero? Levanta a mão aí. Alguém tem alguns casos? Então, vê lá quando você para quem é casado ou quem for casar, procure higienizar bem o bichinho lá, beleza ou não? Vocês entenderam, né? Não, tá entendendo, né? Circuncisão, né? Depois você olha na internet que eu não vou falar não. Entende, irmão? São dicas. Por quê? Ele geralmente vem desse problema com a falta de higienização do pênis. Eu não vou falar sobre o cliente. Azeite, figo, um grande cicatrizador, né? Quem tem problemas de feridas, por exemplo, um diabético, geralmente tem dificuldade de fechar as feridas. Um figo, comer mais figo, né? Ter costume, ter a sua alimentação, o figo, ajuda a fechar. Entende? Quem tem história de diabetes na sua família? Quase todo mundo. Então usa figo dentro da sua dieta alimentar. Beta, é isso ou não? Diga aí, Betita. Tá vendo? Até a Betita aqui é profissional no nutricionismo aí. Azeite. Quem tem problema de coração na sua casa aí, avó, avô, problema de coração, infarto, usa costumeiramente o quê? Azeite. A Israel, os caras tomam azeite lá até puro. Mas não sei o quê, meu irmão, quem tem problema de infarto, usa azeite. São dicas. Qual um dos menores índices de infarto do coração, do miocárdio que fala, né, sei lá, em Israel, também no Oriente Médio e no Japão. Os Japões comem peixe cru. Você tem ou come peixe cru, meu irmão, principalmente o que tem ômega 3, ou usa o azeite lá, que eu não sei se tem ômega 3, tem? Tem? Então é por isso. Tá claro. Vai ver lá, o Japão é o menor índice de infarto do mundo, a nação japonesa. Por quê? Por causa da alimentação deles. Aí, ó. Amém, querido? Mas pelo menos aí o azeitezinho na salada, não come ela pura. O azeite não é ruim. Não usa, não vai muito na farmaqueia lá. Posso continuar? Todo soldado de Israel andava com uma colher de pau para cavar na areia ou terra e lançar as fezes deles. O que acontecia? Eles tinham época de ir para a guerra. O que Deus ensinou para eles? Parte da guerra vai ser vencida nas fezes. Já pensou? Os adversários, os inimigos, cagavam em qualquer lugar. Eles pegavam aquelas doenças e transmitiam entre eles, os caras muito adoeciam. A imunidade baixava. E Deus falou, faz um buraquinho, cada usava uma pazinha assim de madeira, de colherzinha de pau. Abria o buraquinho lá e mandava ver e tampava, pronto. Então aquilo não proliferava as doenças deles. Porque vai atrair mosca, bichos e toda aquela nojeira. E a imunidade abaixa. Olha só, tudo isso está na Bíblia. Então está dizendo que hoje nossa qualidade de vida está melhor, mas boa parte das doenças vem por causa de quê?
Da falta de higienização das mãos de quem vai no banheiro. Qual lugar que tem mais cloroformo fecal? Na descarga do vaso, depois na coisa da torneira. Tanto é que nos shoppings não pode mais ter aquela de abrir na mão. Tem que ser, era aquela que é acessível ao contato ali próximo. E na porta. Se você for comigo, homem, no banheiro, no shopping, você vai ver que eu pego o papel, abro a porta, que eu não pego naquela maçaneta. Não é frescura não, irmão, que eu não estou a fim de pegar a doença. Ali transmite hepatite B, C. Você pegou uma, simplesmente você está condenando a sua vida por causa de uma merda. Entenderam ou não? Dá o microfone para... Vem cá, meu filho, o Daniel. Hoje aqui é cultura, irmão. Como é que é? Utilidade pública. Vamos falar sobre o assunto, não vamos ficar alienados, não. Rodrigo, meu filho, dorme mais cedo para poder acordar. Está cansado, soninho. Vai, minha filha. Eu fiz um trabalho com os meus alunos da faculdade para a gente ver o nível de coliformes fecais que tinha na mão dos meus alunos. Eles achando que não ia dar nada. Mandei todo mundo sanitizar as mãos, conforme a gente tinha ensinado em sala, e depois a gente passar no meio de cultura. Aí peguei um com o dedo sujo e um com o dedo limpo. Foi comprovado que eles não sabem lavar as mãos. Todas as placas de Petri tiveram crescimento bacteriano. Mesmo para os profissionais da saúde. E a galera está morrendo aí por causa disso. A imunidade está baixando por causa disso. Você está botando briga dentro do seu corpo que não precisava por causa de falta de higienização. Estão entendendo, irmãos? Amém ou não? Obrigado, Beto. Fica aí, Beto, que hoje você faz parte da aula. Dinheiro, né? Você pega dinheiro e não lava a mão. Aí bota no olho. Tem gente que está com o olho vermelho. Dona Antonieta está com vermelho antes de ontem. Dona Antonieta, seu olho está vermelho. A senhora pegou em dinheiro? Peguei. Pode jogar a colírio que é dinheiro. Botou, melhorou? Limpou os olhos. Queridos, vamos vigiar. Facilita para você. Nós temos que viver. Ela pode ser uma vida prazerosa, pode ser uma vida de dificuldade. Depende de como você quer viver e ver as coisas. Não é frescura isso, tá, gente? Parece ser frescura. Tá certo com todo exagero e excesso, mas cada um cuida de si. O que você fizer para melhorar a sua qualidade de vida. Vai fazer uma fruta, joga ali álcool, né? Água sanitária, uma aqui boazinha, um pouquinho. Não é para morrer lá, não é só um pouquinho. Depois a gente vai dar umas aulas disso aí para vocês mais à frente. Vamos deixar isso para outro dia, mas vai pensando nisso. Olha na internet, quem tem crianças, as crianças estão tudo aí, qualquer coisa adoecendo à toa. Não faz isso não, vamos cuidar melhor dos nossos meninos, nossa própria vida, amém? Amém, irmãos? Aí botei, na natureza, eu estava vendo ontem, ou antes de ontem, olha só, né? Ontem eu estava vendo, acho que foi ontem mesmo, né? Na natureza, lá na Amazônia, por exemplo, a arara, o papagaio, o periquito, eles vão na argila, só que ali é um lugar de emboscada, né? Então fica ali onça, fica ali para pegar o macaco fica tudo ali perto, aí eles olham e eles atacam ali, irmão, o macaco comendo argila. Mamíferos comendo argila. Por quê? Porque tem época na floresta que os alimentos ficam escassos e eles comem alimentos já infectados, com acidez, com fermentação. Então o estômago deles fica horrível. Então eles descobriram que comendo argila trata aquilo lá. Peraí, se funciona para eles, tem alguma coisa que funciona para nós. Vocês estão entendendo ou não? Acidez no estômago, o que está acontecendo, meu irmão? Aí quer dizer que você vai com acidez de estômago, come argila, sei lá, experimenta lá. Não sei. Brincadeira, viu? Brincadeira, viu, gente? Não, para o animal tem. Tem um boldozinho, né? Gostoso. Pensa numa coisa gostosa, é um boldo, né? Hã? Aperta 2 vezes. Aperta. Tem mute, quando saiu o mute. Aí. Faz assim, Beto, é que você sabe se coisou.
A gente usa boldo para desintoxicar o fígado. Boldo. Então, isso. Então, de vez em quando, né, comer uma feijoada, por exemplo. Raul fez uma feijoada lá, ficamos um dia inteiro comendo feijoada, manhã de noite. Meu filho, o certo é a gente ter tomado um boldo. Comeu carne de porco, toma um boldo. Por quê? É isso daí. Amém? Refrigerante está mais para inimigo do corpo do que amigo. Temos que refletir e reduzir as dosagens. Por exemplo, lá em casa a gente toma refrigerante demais. Então a gente tem que começar a reduzir, porque não é bom. Reduzir no mínimo ou cortar. Não quero aqui radicalizar com ninguém, cada um cuida de si, mas a gente sabe que o refrigerante ele não é benéfico. É gostoso? É. Mas a gente pode diminuir as doses aí. Eu primeiro, acho que sou o maior consumidor de refrigerante aqui, é a minha casa. Então eu tenho que rever isso daí, botar um suquinho a mais lá e tal. Amém ou não? Amém. Bom, no acampamento do povo de Deus não tinha mau cheiro, porque Deus ensinou eles a higienizar até o acampamento de guerra. Quarta e última maneira, né, de se livrar da medicina alopática. Temos que memorizar os versículos bíblicos de curas e aquilo que cremos. A palavra tem que estar em nosso coração. Vamos aprender isso e guardar esta instrução em nosso coração. O projeto Romper, se você olhar lá, tudo tem base bíblica, não tem? Aquilo ali era para você estar olhando semanalmente. Eu sei que quase ninguém faz isso. Olhar aqueles versículos bíblicos, citar eles e chamar a existência aqueles pedidos seus. Eu chamo a existência aqui, faz assim com o sinal, sabe? Eu chamo a existência aqui o meu carro. Eu chamo a existência aqui tantos mil. Quantas vezes eu comecei a orar assim? Eu chamo a existência tantos mil aqui, declaro e ficava guerreando e orando, horas e horas e horas. Passava uns dias, acontecia. A minha vitória era lá na minha oração, chamando a existência. A gente perde muito tempo, vai passar 7 anos. Vamos ver qual o tanto que você colheu daquilo que você pediu. Faça as coisas certinhas lá. Amém, queridos? Leia versículos bíblicos. Agora, versículos bíblicos de saúde, por exemplo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele estava oprimido, né? Pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo dos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então tem uns textos bíblicos sobre curas. Vamos lá em 2 Reis, que vai falar de uma experiência de uma cura. Vamos lá, 2 Reis. Deu erro, carro? 2 Reis 20. De 1 a 10 fala assim, ó. Sobre lá, a doença do rei Ezequias e a cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias, que era o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Ele mandou chamar o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e você não vai viver. A pessoa se chamar o homem de Deus, ele chegar lá e dizer que você vai morrer. Terrível, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele fez o quê? Orou, meu irmão, você vai morrer. O cara entendeu que o homem de Deus não ficou lá brigando com o profeta, não. Ele orou a Deus: Deus, eu não aceito, não me mate não, deixa eu viver mais, não vou morrer não. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Ele foi fiel a Deus, então ele está reclamando agora: eu fui fiel. Que você possa, na sua oração, meu irmão, falar: Deus, lembra da minha fidelidade ao Senhor. Você possa dizer isso para ele, conta muito. O que a gente sempre fala aqui, tá vendo? Lembra da minha fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. A alma dele se desmanchou diante de Deus, e ele não confiou em homens. Eu confio no Senhor, fez os céus e a terra. Deve ter falado um monte de coisa lá. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor de novo, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a sua oração. Queridos, a hora que Deus ouvir a tua oração e dar ouvido a elas, porque ouvir é uma coisa, dar ouvido é outra.
Se eu falar assim, Lívia, levanta e dá 3 pulos. Ela ouviu, você ouviu? Mas não levantou e não pulou, não deu ouvido. Você entendeu a diferença? Não? Lívia, levanta, dá 3 pulos, ela levantar e pular. Ela ouviu e deu, ela teve uma ação. Então Deus ouviu a oração do Ezequias. E atendeu. E antes que o profeta saísse daquela cidade, ele mandou ele voltar lá. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Chorar diante de Deus é bom, irmão. Se humilhar diante da presença do Senhor. Como é que eu sei que estou na presença de Deus? Chora lá, meu irmão, que Ele está te vendo, vai dar certo. Às vezes a causa é de choro, amém, queridos? Ele ouviu a oração e ouviu o choro, o clamor. Tem gente querendo chorar. Amém ou não? E fiz o que era reto aos teus olhos, chorou muitíssimo. 5. Vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. A importância de ir à casa de Deus. Deus está mostrando o que aqui, queridos? Coisas importantes. O que é importante para Deus? Primeiro, Ezequiel, você parou de orar. Agora você está orando que você está aí na Pindaíba, né? Parou de orar, irmão? Cuidado com a sua prosperidade, porque ela nos faz parar de orar. Por isso é importante você ter um catatal de coisas para orar e pedir. Se você fechou, conseguiu, por isso que eu falo, atingiu sua meta, bota outra meta para você não parar de orar. E assim nós vamos ficar muito prósperos. Posso ouvir um amém? Arrumou uma casa, Deus, eu quero mais uma para o meu menino. Se eu não tiver menino, eu faço um para poder arrumar, eu não sei. Estão entendendo ou não? Mas você não vai parar. As suas metas vai ter sempre outra para maiores. E assim sucessivamente. Porque parar de orar é parar de olhar para Deus. Parar de se humilhar para Deus é perder território. Deixar de ir na casa de Deus. O rei com certeza não estava indo mais à casa de Deus porque estava rei. Quantos anos esse cara devia ter se afastado do Senhor, esfriando, deixou o dever de casa, né, que é orar, se humilhar diante de Deus, se acertar com Deus, Deus, onde eu estou errando, porque eu estou com esse sofrimento todo. Não fica lá, Deus, não sei onde eu estou errando. Meu irmão, você faz tanta besteira que a lista lá é grande. E outra coisa, quando você for falar para Deus, não pensa só no mês passado para cá, pensa na sua vida. Daqui a pouco eu vou ler um histórico aqui sobre Israel, a gente vai ver essa história como Deus quer. O que é festa de tabernáculos, por exemplo? É para o povo lembrar onde é que eles estavam no deserto. Até hoje Deus quer que os descendentes daquele povo de 3.500 anos atrás estavam no deserto. Deus quer que esse povo lembre de onde eles saíram, que eles saíram deles. E Deus quer saber de você. Você é grato a Deus? Você pode dizer onde eu estava. Né? Onde eu estava o ano passado, onde eu estava outro dia desse sofrendo. Ainda que você veio de um berço de ouro, mas depois você sucumbiu. Amém, queridos? A dívida, a falência, foi para o pó e Deus nunca vai, quando Deus te tirar de um lugar ruim, você vai dizer, Deus, eu sempre falo aqui das minhas marmitas, das laranjas, ó as laranjas, eu passava na rua, ó as laranjas, vai passar nas laranjas, ó as laranjas, o cara lá, ei, é doce. Se fosse doce, eu dizia, olha o doce, né? E assim eu vou brincando, vou fazendo isso, mas eu não esqueço das laranjas, do cabeçote de motor, aquilo foi me marcando, das marmitas. Às vezes eu vou no lugar, aparece uma marmita, colchão de massagem. Aí a Luque já é de onde ela estava, né? Depois eu conto. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Lembra que eu li há pouco sobre a pasta de figos? Que é esse aqui contado em outro livro. Disse mais a Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-no e a puseram sobre a úlcera, que ele tinha pego uma doença, uma úlcera aberta. E ele recuperou a saúde. Então, Deus falou ali de orar, olha a combinação, de se humilhar diante dele, reconhecer de onde é que ele te tirou, de como você estava, de como você, né, de como alguma coisa aconteceu em seu favor. Amém ou não? Ele falou sobre ir à casa de Deus, e ele falou para a gente se alimentar com sabedoria. É isso que Deus está dizendo. Está aqui ocultado
Mas agora a gente está interpretando com a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Glória a Deus. O que nós queremos nessa noite é você, a igreja já está vindo, orando, está todo mundo orando. Fiel também falou da fidelidade. Fiel vocês estão sendo. Então o que Deus está falando para a gente hoje? Passem a se alimentar melhor, para vocês terem uma vida mais saudável. Posso ouvir um amém? Hoje, por exemplo, eu comi bastante salada, que eu como bastante salada, né? Porque uma salada, né, faz bem, não adianta, não é só comer salada pura, mas uma salada com carboidrato é bom, queridos, né? Dá uma trabalhada boa no seu aparelho, no estômago, no aparelho do intestino, e aí vai. Aparelho digestivo. Qual versículo eu parei? Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor vai me curar mesmo? Que não é bafaria, né? Que tu vem aqui e diz que eu vou morrer ou se eu vou ficar curado mesmo? Como é que eu vou saber? E o sinal que ele vai cumprir a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Respondeu Isaías. Ah tá, não, desculpe. O 8 é, qual será o sinal, né? O Senhor vai me curar. E de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor. Como é que eu vou subir ao terceiro dia? Respondeu Isaías, desculpe. Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que diz. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus, porque é muito mais difícil. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra. Imagine, a sombra para frente é uma coisa, agora a sombra do sol. Você está aqui, ó. A sombra ela vai para frente, não vai? Aí ele falou: isso é fácil, ela vai. Eu quero fazer você fazer ela voltar. Aí o sol voltou. Meu irmão, Deus voltou um sol, 10 graus, por causa de você. Por causa da sua oração. Por causa da sua espontaneidade ali com Deus. Então é bom você lembrar, ele falhou diante de Deus, falhou. Mas ele falou também: lembra de mim, Deus, quando eu fiz isso. Amém ou não? Então, você às vezes fez coisas lá atrás, legal. Pode cobrar, pode reivindicar de Deus. Deus gosta disso. Eu, por exemplo, o Raul fez muita semeadura, muita. Cobra de Deus. Não é cobrar, ei, como é que é? Pagar sapo, não, que vai levar a mãozada lá. Deus lembra quantos benefícios eu fiz. Lembra dos benefícios que você fez. E aí essa é a hora de botar na oração a sua saladinha. Entende ou não? A salada espiritual é botar o quê? Ó, Deus, eu tenho errado diante do Senhor, falhado. Mas eu também fiz coisas boas. Lembra-te de mim, daquilo que eu fui útil à tua casa. Deus, a tua casa estava lá. Quantas vezes eu falei para Deus, a tua casa estava lá, Deus, uma espelunca. E eu cheguei lá e dei jeito nela, em nome do Senhor. Claro que eu reconheço que a força que Ele me deu, aquele dinheiro que eu gastei lá, a campanha que eu fiz com os irmãos, até a palavra foi o Senhor quem deu, mas o Senhor, foi a mim que o Senhor usou. E já foi feito, irmão, não vai, e acabou. E Deus vai ficar com raiva de você por causa disso. Posso ouvir um amém? É como um filho que já foi bom e agora ele já não está prestando mais, mas de repente falou: lembra de quando eu fui bom? Me dá uma nova chance para voltar a ser melhor. Então Deus quer isso. Vocês estão entendendo ou não? E ali voltou a sombra dele, né, 10 graus. Isaías 53, 4, 5. Vamos lá para a gente ver essa promessa de cura. Vocês têm que aprender a memorizar. Está doente? Deixa eu ligar para o pastor. Pá, tudo bem, você pode ligar para o pastor, mas eu quero primeiro que você tenha o costume de ler isso aqui, ó, e gravar. Isso aqui é fácil, olha aqui, ó. Certamente ele é Jesus, tá? 700 anos antes de Jesus, o Isaías viu o dia dele, 700 anos à frente. Ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O que é iniquidade? Pecado contínuo, irmão. Iniquidade é pecar continuamente. Meu irmão, não faz isso não que é pecado. Aí o cara vai e peca de novo. Meu irmão, ele vai e peca de novo. Ele vai e peca de novo. Posso ouvir um amém?
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Grava esses dois versículos bíblicos. Está doente? Antes de ligar para o pastor, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Fica lá igual o Ramon. Ramon, agora você vai ficar curado mais rápido. Porque você antes ficava lutando com a força do seu corpo, da sua cabeça, de fazer com que o seu organismo fizesse a imunidade aumentar para vencer as enfermidades da gripe. Agora, quando você está nesse processo, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. E tu ainda vai ser um dos caras que pode curar mais gente aqui. Porque você já está num caminho de fé, com a fé natural. Agora com a fé em Deus, a pessoa? Olha só o que eu estou dizendo, pode ser que ele pode ser o escolhido aqui, para ser o cara que vai receber o dom de cura, o cara que sabe lidar com esse assunto, vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Posso ouvir um amém, irmãos? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus aí. Isso é uma atitude nobre, uma atitude que você tomou e acabou. Você está com força para isso. Então, isso aí, você está na roda. Aí eu falei para o pastor lá, os pastores, eu estou de olho em tu. Vou ficar olhando. Que você, pode ser que isso aconteça, eu creio. O Tiago 5,13, que a gente sempre fala ele aqui, né? Está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, né? Ele vai ungir com óleo, né? Vai fazer a oração da fé. E a oração da fé sarará o enfermo. Quantos concordam? Eu digo amém. Depois de Hebreus, e antes de Pedro, Tiago 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. E este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, por isso que a gente sempre ora aqui no final dos cultos, usando e praticando esse versículo bíblico. A nossa função é praticar esse versículo bíblico. Todo culto, quase, a gente faz isso, não é? Ari, vem aqui. Tá, quem está doente? A gente vai exercitando até que a unção de Deus comece a se manifestar aqui. Daqui a pouco vai ficar um lugar onde as pessoas ficam curadas. Vai ficar um lugar onde as pessoas vêm aqui e prosperam. Por que não está tão rápido, mas também não está tão demorado? Porque Deus está formalizando o quê? Um processo. Quando é muito rápido, a pessoa não valoriza. Então o processo, né, faz com que a pessoa tenha aliança. Ela se firme aqui. Porque o propósito de Deus é, e a oração da fé salvará o enfermo. Tanto salvará a alma quanto a enfermidade. E o Senhor levantará. Existe uma promessa que não só o médico te levanta, mas quem te levanta de verdade é Deus. E nós vamos crer nisso. Amém, irmãos? E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai. Olha essa história de confessar pecado para Deus. Ó, meu irmão, essa não é a rota, hein? Eu vou confessar meus pecados para Deus e está resolvido. Aí é fácil. Parece que você não creu. Porque se cresce, se soubesse para quem você está confessando, Deus é fogo consumidor, meu irmão. Ele pode te detonar. Então ele diz assim: confessai vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros não é Deus. Confessar os pecados uns aos outros, para seres curados por completo. Porque tem gente que não é curado porque peca e é orgulhoso, não confessa o pecado. Você quando peca, prejudicou alguém, aquele alguém é a pessoa-chave para você ir pedir perdão. Posso ouvir um amém? Pronto, está resolvido. Pequei, preciso confessar, eu não tenho coragem de confessar para o pastor. Ali tem uma igreja ali, irmão. Tem uma igreja em todo lugar do Brasil. Vai naquelas igrejinhas lá, pega um irmãozinho que está saindo dali, olha para ele, bate com a Bíblia debaixo do sovaco. Meu irmão, a Bíblia diz para mim confessar o pecado ao irmão. Só pode ouvir o meu pecado? Não precisa de um padre e somente o pastor, não. É uns aos outros, não é o pastor. Se você contar para nós, a segurança de não vazar é maior. Amém, querido? Eu não vou orientar aqui você ficar confessando pecado um para o outro aqui, que vai virar uma bagaceira. Vigie. Mas se contar também, me aconteça o que acontecer, todo aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Se o pecado é cabeludo, meu irmão, então procure a gente. É uma parte que a gente não gosta, ficar ouvindo calamidade, mas para a sua cura a gente ouve. Posso ouvir um amém ou não? As meninas procuram a pastora.
os meninos procurar a gente. E nós vamos proteger você. Amém, queridos? Mas não deu? No mínimo, vai, procura um irmão por aí que você não conhece. É crente, sabe qual é a igreja? Evangélica. Então, meu irmão, a Bíblia diz confessar um pecado ao irmão, vem cá. Como igreja, você me libera um perdão. Te libera o perdão. Amém ou não? Faça isso para seres curados por completo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aí você espera que a pessoa ore por mim. Eu não estou bem. Você pode orar por mim. Pede o telefone dela, ou não dá o telefone, eu não sei. É assim. Amém? 1 Pedro 2,24. Passa para frente um pouquinho, 1 ou 2 páginas. 1 Pedro 2, 24, 25. 2, 24, 25. Carregando ele mesmo, aqui é o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, falando. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da sua alma. Nós nos convertemos ao Senhor, então crê que Ele te curou. E luta, irmão, cada um na sua luta. Todos nós aqui temos uma luta. Isso nos faz baixar a bola, porque o homem sem luta, ele fica exaltado, altivo, metido a besta, tudo aquilo lá que você já sabe. O filme chamado O Fugitivo, com Harrison Ford, quem já viu esse filme? Harrison Ford. Quem já viu? Quem não viu, se quiser ver, é uma dica. Ele mostra como funciona a cobiça de dirigentes e investidores nos laboratórios farmacêuticos pelo mundo afora. Quando se faz um remédio, existe ali uma proposta de ganhar dinheiro. Quando a pessoa vai no hospital da vida, uma Anchieta da vida, é rapidinho o cara te propõe ficar 3 dias lá, que é para estar garantido as 3 diárias. Às vezes você nem precisava ficar. É verdade? Quem já viu isso aqui? Que às vezes a pessoa fica ali sem precisão. Tem gente que sabe, eu não estou sentindo nada. Aí mas falou para ficar observação aqui, observação pagando 5 pau por dia. 2 mil, 3 mil, um absurdo. Geralmente quem tem plano de saúde, quem não tem, eles pensam 2 vezes. Pelo menos é uma diária, vai. Já vai um carrinho ali, um fusquinho, alguma coisa assim. Amém ou não? Então nós temos que vigiar, porque quando, olha, outra coisa, que é uma recomendação do apóstolo, que é uma recomendação que eu quero dar aqui. Evitem botar na carteira de motorista que você é doador, meu irmão. Se os caras te pegam apagado, sabe quanto vale um coração? 50 mil, 100 pila. O cara tem lá um coração, o fígado, 2 rins, um pulmão. Opa! As córneazinhas ali, 30 pila cada. Existe uma tabela no Campo Negro aí, meu irmão. Ninguém admite isso, mas todo mundo sabe disso ou não? Tráfico de órgãos. O cara é capaz de te matar, mas esse cara eu acho que ele já está morto. Morte cerebral, então, que preservou o organismo. Então eu estou dando a recomendação do MIVA, tá bom, querido? Não coloque na sua carteira doador para ninguém te matar por aí. Outra coisa, for para o hospital, primeira coisa, nós vamos nos proteger. Todo mundo vai correr para lá, vamos acionar que nós temos costa quente, vamos assustar, cita lá e tal. Eu já fui ao hospital, eu citei nome de senador, porque tinha uns caras lá querendo que queria transplantar, tirar a peça de uma pessoa. E eu falei, não, eu vou falar com o senador para me dar uma parada rapidinho lá com a conversa. E eu falei, vamos achar que eu vou pedir para o senador, ver o que ele pode fazer. Fala com o diretor do hospital, rapidinho diagnosticar diferente o caso lá. Eu estou falando porque eu já testei isso. E a gente sabe que se tu pegar lá uma pessoa mau caráter, tinha aquela mulher que matou não sei quantos lá no Paraná, que ainda tem evangélico, disse que era evangélica, que não é evangélico nada, matando os outros. Não está ainda para ser julgado, não tem esse caso aí dessa mulher lá? Um monstro, querido. Às vezes está dentro da igreja aí, ó. Meu irmão, vamos vigiar. Amém, querido? Então aqui nós não vamos ficar besta, não. Qualquer pessoa que for internada aqui, liga para a gente, ó, nós vamos correr lá, nós vamos mostrar que nós temos força. Ó, aqui não, calma aí, como é que está o diagnóstico? Quem é você? Eu sou o pastor dela. É o advogado, a gente vai botar a panca lá e não vai deixar ninguém. Amém, querido? Cuidado. Já vi muitos casos, o apóstolo lá, pessoas que o médico falou, vamos amputar a perna, ele falou, não vai amputar. A pessoa está andando até hoje. Aí o médico, cadê ele para se desculpar? E pedir desculpa também não adianta também.
Realmente eu errei, né? No diagnóstico. A vontade de arrancar a perna é mais fácil do que cuidar, né? Sim ou não? Principalmente a pessoa que não tem recurso. Porque até você emendar uma perna, irmão, aquelas ligaduras tudo, músculo, tendões, vasos, até você fechar aquilo ali, se a pessoa sabe o trabalho que é aquilo, corta logo, meu irmão, veda e deixa cicatrizar, é mais fácil. As pessoas não têm dó, elas convivem com aquilo o dia inteiro, ela só tem sensibilidade. Eu tenho um amigo meu que ele é que faz aquele, por exemplo, ele fez o laudo dos Mamonas Assassinos. Imagina o que ele viu na cena. Ele é um policial lá de Belo Horizonte. Ele falou que ver pedaço para todo lado para ele não era problema. Até o dia que ele viu um parente, a pessoa que ele amava. Aí foi diferente. Ele evangélico, pregador, infelizmente morreu de um acidente indo de Belo Horizonte para o Espírito Santo. Teve um acidente horrível e acabou ficando em coma um tempão, o Paulo, e ele morreu. Morreu acho que tem 1 ano e pouco, 2 anos. Hã? O dele está aí, ó, mal conservado. Meu irmão, quando tem que operar a ligadura, vamos dizer, deixar claro lá que a gente tem gente por nós, não é só assim não, entendeu? Que os caras operam de qualquer jeito, passam uma linhazinha lá de costura, e nem é assim não. Amém, queridos? Vamos cuidar da gente aqui, amém? Cuidado com operações que te tiram o prazer de viver. Um exemplo, a bariátrica, né? A operação bariátrica, ela fica um tempão, a pessoa não tem prazer em comer e também não tem muita alegria. E come um pouquinho a mais, passa mal, vomita, é uma coisa horrível. Eu falo porque eu tenho experiência dentro da minha família. Então essa bariátrica é pesada mesmo, que o cara vai lá arrancar metade do estômago da pessoa. Então existem alguns tipos aí, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês não façam nada sem antes falar conosco. Amém, queridos? Vocês e meninas, parem de comer docinho, chocolate, para depois não ter que ficar fazendo operação e toda hora perdendo imunidade. Vamos nos autoconscientizar de que temos que mudar nossos hábitos. Isto é como a fé. Exige esforço para os resultados virem. Exige esforço e os resultados virão. Quantos creem com o código amém? Eclesiastes 12:13 fala sobre que comer é também prazer. Hã? De tudo que tem ouvido, assuma teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Ai, meu Deus, é que eu... Procura aí na internet para mim aí, nada mais prazeroso para o homem que se alimentar, comer, sei lá. Deixa eu ver se é 2:13. Anotei errado, hein? Quanto? Hã? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então, comer com prazer, o brasileiro, come com prazer, e o europeu come para manter a máquina funcionando. Vamos equilibrar isso daí, amém, queridos? Comer dá prazer, mas sem excesso. O excesso é que está o problema. Corrija aí, por favor, na tela. E eu vou corrigir aqui. É 2. Obrigado. Bom, eu quero dar uns avisos. Eu quero, dentro do aviso, falar sobre Israel. Vou estar falando sobre Israel, como nós vamos para Israel. Quando vai para Israel, diga amém, em nome de Jesus. Pelo menos declara que vai, amém, irmão? Nem que seja em espírito, né? Então eu quero falar sobre Israel, né? Avisos, curiosidades de Israel e Oriente Médio. Então eu quero ler aqui para andar rápido, tá bom, gente? Presta atenção porque tem a ver também com algumas coisas aqui para nós. Como nós sabemos, novembro, olha só, novembro de 1947, peço que ninguém desmonte a igreja ainda antes de terminar o culto. Você vai desmontar a igreja? Não, só quando terminar o culto, já te falei.
Em novembro de 1947, quando foi fundado pela ONU, o Estado de Israel era 1 milhão de árabes e 100 mil judeus. Então lá, em 1947, tinha 1 milhão de árabes e 100 mil judeus. 10% eram judeus. E eles vieram de quase todos os países do mundo, principalmente dos países europeus envolvidos na Segunda Guerra Mundial, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que está lá em Isaías 60. Abra aí Isaías 60, versículo 8 e 12. A hora que fala lá, 2.700 anos disso acontecer. Olha que tremendo. Quem são esses que vêm voando como nuvens, como pombas ao seu pombal? O cara viu, o profeta viu aviões. Aí ele interpretou como um pombal cheio de pombas, cabecinha mexendo lá dentro. Quem são essas pessoas aí que vêm voando, parecendo um pombal cheio de pombo dentro? Tinha o pombal e os pombinhos ficam com a cabecinha lá dentro, daqueles buraquinhos. O cara viu o avião 2.740 anos, 2.750 anos antes de avião. 2.700, né? Porque antes do avião existir. Versículo 9. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tars para trazer seus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro. O que aconteceu? Quando os aliados terminou a Segunda Guerra Mundial, gente, estou falando de Israel. Como é que eu vou amar quem eu não conheço? Então eu estou trazendo conhecimento para vocês aprenderem a conhecer um pouco, tirar medo, e aprender a até defender a ideia, ok? Então, o que aconteceu? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os aliados, França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, os países aliados emprestaram para os judeus 153 aviões e emprestaram navios. 153 aviões. O dia que eu li isso numa enciclopédia, eu quase caí duro, assim, no bom sentido. Por quê? Lembra que Jesus tirou 153 grandes peixes do barco? Lembra ou não? Do barco saíram 153 grandes peixes. Então vieram. Você pegar o avião e um barco, você sabe que o corpo deles se parece, né? Você sabe disso, né? Então, assim, tem muito a ver com o contexto bíblico, mas são curiosidades que aumentam a fé da gente. Aí diz, primeiro vão vir os navios, trazendo o povo da guerra, o povo que ficou esparramado pelo mundo. Então os judeus foram, quando a nação de Israel foi fundada, em novembro de 1947. A sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e o santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros e os teus reis te servirão, porque no meu furor eu castiguei você, Jerusalém. Mas na minha graça eu tive misericórdia de ti. Então, na minha graça é o pós-Jesus. Ok? Levou ainda 1.900 anos para que a graça de Deus perdoasse os judeus de fato e trouxesse eles de volta. Também tem a visão de Ezequiel, que ele fala do vale de ossos secos. Que ele encontra um vale cheio de ossos secos. Ele pergunta, quem são esses? Esse é o meu povo. Quando os aliados chegou na Alemanha, que eles viram aqueles buracos, aqueles vales, cheio de mortos, de vale de ossos secos já, pessoas putrificando. Aí chamaram os alemães, falaram, vem que você vê o que o governo de vocês fizeram. Aí os alemães diziam, nós não sabíamos. Então eles é que tiravam e separavam os cadáveres, fedidos, aquele mau cheiro. Eles foram pegos. Nós não vamos escravizar vocês não, vocês vão limpar isso aqui, ó. Vamos organizar tudo, vamos selecionar, vamos descobrir quem é quem. Fizeram esse trabalho difícil. Os próprios alemães, se não quiser ser punido severamente. E é lógico, deve ter acontecido de tudo ali. Então ele fala, quem são esses que vêm voando como pomba em seu pombal? Era o povo de Deus voltando, 153 aviões o tempo todo carregando o povo, os judeus, remanescente lá da Europa, para Israel, com a nação fundada de Israel. Amém? O ano novo judaico em Israel e em todas as comunidades judaicas é comemorado no mês de setembro nosso, que é o 7º mês deles. Nosso é o 9º, né? Sendo variável nos dias. Conhecido como
Rosh Hashanah, o período é marcado por festividades, orações e jejum, porque eles estão na lei ainda, então eles guardam muito o jejum. Seguido de consumo de comidas para atrair sorte. Comida. Ok? O período de comemoração se inicia desde o pôr do sol, do dia anterior até o anoitecer do outro dia, eles comemoram a virada do ano. O mês do ano novo dos judeus é o Tishrei, que é setembro. Em 2013, a data do ano novo foi comemorada no dia 5 de setembro. E os judeus consideram o seu ano atual como 5.774, baseando-se na data de criação do mundo de acordo com a literatura rabínica. Com base no Velho Testamento, eles entendem que estão no ano 5.774, ok? Eles não pararam antes e depois de Cristo, porque o próprio judeu não reconheceu a Jesus como o Messias, e sim como um profeta. Né? E em 2014, o ano novo vai se dar no dia 25 de setembro. E eles comemoram o ano 5.775, desde Adão até hoje. Ok? O motivo dessa diferença, vê que nosso é todo dia 1º de 31 de dezembro, a gente tem aquela virada, né? De madrugada ali, o povo solta fogos, faz aquela contagem regressiva e virou. E a festa ali praticamente se acaba naquelas poucas horas. Eles passam 24 horas em festa, ok? Eles dançam, você precisa ver lá como é que é lá, mó barato. O Raul até tem uma filmagem que ele dançando lá, os caras, tudo de preto. O motivo dessa diferença é o calendário judaico tem 354 dias, enquanto o nosso tem 365. Com um ano bissexto, né, que altera um dia. Sendo que o calendário judaico, 6 meses dá de 29 dias e 6 meses e 30 dias, ok? E por isso, de tempos em tempos, tem um ano de 13 meses. Tem ano lá que dá 13 meses. E também, por isso, a festa do tabernáculo, está lá em Levítico 23, 34, se comemora um ano em setembro e o outro ano em outubro. Por quê? Quando chega nesse mês, você conta 15 dias. Ok, queridos? Então ele começa no 15º dia. Amém? Do mês, o mês bíblico, que se dará em 9 de... desse ano, a festa tabernáculo vai ser do dia 9 ao dia 15 de outubro. Ano passado foi dia 20 e 26 de setembro. Porque o mês de Tishrei começou dia 5 de setembro. O calendário judaico é misto. Ele usa a lua nova para marcar as festas, o mês, e o sol para marcar os anos, as estações. Não só é lunar, ele é também solar, ele é misturado. O gregoriano é só pelo sol. No entanto, o calendário judaico é também solar, pois em Êxodo 12, 2, em Êxodo 13, 4, Deus ordenou que o primeiro mês do ano seja o mês de Aviv. E a palavra Aviv significa primavera, de modo que o primeiro mês do ano deve ser o mês que coincide com o início da primavera na terra de Israel. E as estações do ano são fixadas pelo movimento da terra em redor do sol. Portanto, olha só, naquela época, que entendimento esses caras precisavam ter para marcar essas datas? Um analfabeto precisaria fazer, irmãos? Entende ou não? Então nós temos que combater o analfabetismo para que as pessoas possam conhecer o Criador melhor. Projetos que apoiam essas coisas a gente tem que apoiar. Projeto educativo. Por isso nós temos toda essa mentalidade de apoiar, incentivar, orar, fazer a nossa parte. Não adianta só orar sem investimento. Tem que ter toda essa combinação, essa saladinha aí, gospel. Amém ou não? Portanto, o calendário judaico, que é calendário bíblico, é um calendário misto, lunar e solar, em que os meses são marcados pelo movimento da lua e os anos são marcados pelo movimento do sol. Olha só, os meses marcados pela lua e os anos pelo sol. Lá nos árabes, o ano novo islâmico é baseado em um calendário lunar composto por 12 meses de 29 e 30 dias, ao longo de um ano, com 354 e 355 dias também. Sendo que a contagem do tempo deste calendário começa com a Égira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Quando ele fugiu de Meca, perseguido, ele foi para Medina, que incluiu hoje a terceira cidade, então, dos islâmicos, né,
para adorar Maomé lá, para orar Maomé e fazer toda a peregrinação deles. Então Meca, Medina e Jerusalém. Meca e Medina tinham problemas de questões econômicas, que o povo ia tudo para Meca, então lá tinha riqueza demais. E Medina, onde ele fugiu de Meca, eles queriam matar ele, e ele foi para Medina, então começa a se comemorar ali. A fuga de Maomé Meca se deu em 16 de julho de 622. O Maomé, muita coisa que o Maomé fez é inspirada em Jesus. E também, se você olhar a história, ele era um fã de Jesus. Ok, querido? Mas você vê que ele é no século 7 da nossa era, da era cristã. 622. Ou seja, ele veio 600 anos depois de Jesus. Ok? De acordo com a sua pensa que ele é antigão, antes, né? Então isso é cultura para você. De acordo com o calendário, a virada do ano é observada no primeiro dia de Muharram, que cai em torno do dia 7 de dezembro. A cada ano dos meses desse calendário islâmico tem início 11 dias mais cedo em relação ao calendário gregoriano, que é o nosso. O ano atual para os islâmicos é 1475. Eles estão em 1475, o Islã por causa do Maomé. Em julho agora, o que eu estou dizendo isso para chegar a um entendimento para você entender algumas coisas que eu quero falar. Em julho se dá o Ramadão ou Ramadão. O Ramadão é no europeu e o Ramadã é para nós aqui, os portugueses, os brasileiros no caso. Também grafado o Ramadã em árabe. É o 9º mês do calendário islâmico. E é o mês durante o qual os muçulmanos praticam o seu jejum ritual, Suan. O quarto dos 5 pilares do Islã é o jejum. Ok? A palavra Ramadão encontra-se relacionada com a palavra árabe Hamidá, ser ardente, por causa do calor terrível que eles começam numa época que está muito quente. Então, por isso, ela tem a ver com o calor e a temperatura lá. É um grande sacrifício lá. É quando está mais quente que eles exigem mais sacrifício. Por isso, o Ramadã tem a ver com o calor. Possivelmente pelo fato do Islã ter celebrado esse jejum pela primeira vez no período mais quente do ano. É um tempo da renovação da fé dos islâmicos, da prática mais quente do ano. É um tempo de renovação da fé mais intensa da caridade e vivência profunda da fraternidade e dos valores da vida familiar. Neste período, pede-se ao crente islâmico maior proximidade dos valores sagrados, leitura mais assídua do Alcorão, frequência à mesquita, correção pessoal e autodomínio. É o único mês mencionado por Deus no Alcorão deles. O mês do Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão. Orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento para os islâmicos. Por conta das guerras e destruições de famílias, aqui que eu quero chegar para a gente encerrar. Por conta das guerras e destruição de famílias, Israel fica alvoroçado em julho e sempre tem algum conflito lá, como acabou de ter a morte de 3 garotos. Agora para pensar. Então, pessoas revoltadas com parentes que morreram, esses caras entraram aqui na nossa terra, que Deus mandou eles tomar posse da terra. Então, essa revolta, ela aumenta no Ramadã. Porque é o momento que eles querem reconciliação com a família, mas os primos distantes, como diz assim, eles têm ódio um do outro. Então, quando eles se ajuntam naquele jejum, e o jejum irrita, e aí acaba tendo algum conflito ali. E alguns meses depois vem o Ano Novo Judaico. Então, esse período, nos próximos 30 dias, todo ano você vai ver, a gente acompanha já há 12 ou 13 anos, né, amor? Tem algum conflito lá. Aí agora é a época de você fechar seu pacote, não é? Na época de preparar e fechar o pacote, é a época que o diabo ataca para você ficar com medo de ir. Agora eu vou te fazer uma conta aqui. No Brasil morrem 55 mil pessoas de armas brancas e de fogo. É arma branca que chama? Hã? É o quê? Que não dispara e arma de fogo é o quê? Preta? Bom, arma branca, preta, arma Botafogo, né? Arma que mata, ok, querido? 55 mil pessoas são mortas violentamente no Brasil. Morreu 3 jovens lá, o presidente vai no velório. Você vê a ideia como lá não é violento como é aqui. Aqui, quando eu fiz esse culto, centenas de pessoas foram assassinadas no Brasil.
Você concorda ou não? Então, o que morreu nessas guerras todas de Israel, aqui morre por ano, nesses anos todos aqui, desde a década de 73, a guerra lá dos 3 dias. Dos 6 dias, né? Ou 3 dias, sei lá. Amém, queridos? Então, para você ficar tranquilo que lá é um lugar seguro. Porque eu sei que eu, muitas vezes, fui bombardeado, lá está em guerra, a mãe da Lu ficava para vocês vão para esse lugar, chega lá, irmão. Você não vê nem bombinha lá em história. Não sei se não pode vender bombinha lá, que você não ouve nem bombinha estourar lá. É uma coisa impressionante. Anda nas ruas, você não vê aquilo. Quando a primeira vez que nós fomos lá, meu irmão, se o cara batesse o pé assim, a gente já se borrava, porque botaram tanto medo na gente. E eu estou aqui fazendo tudo ao contrário com vocês, para não fazer o que fizeram com a gente. Mesmo assim, nós fomos. Anda lá, Luciano sai. Ixi, olha, tranquilo, glória a Deus e aleluia. Posso ouvir um amém? Então, é um dos lugares mais seguros do mundo. Não é à toa que eles exportam segurança para os exércitos, para as polícias do mundo inteiro. Amém, queridos? Então, só para esclarecer todo esse conflito que acontece lá, para você entender que isso é uma coisa milenar, de mais de 3.000 anos, que esse negócio está pegando lá fogo. Essa briga deles, por causa da maneira que aconteceu a entrada do povo naquela terra, o povo judeu, que é o povo do qual o cristianismo descendeu. Então é isso que eu vou pregar. Amém, queridos? Avisos. Dia 9 de agosto, chá de panela lá do Anjo Rayane. Vai ser lá em casa, é? Não é isso? O convite que você está aí. Ora a Deus, nós pedimos que vocês pudessem presentear, em vez de você só dar um presente, você vai dar uma oferta à família sacerdotal. Ele representa a família sacerdote de vocês, como se fosse um prêmio, um presente que você vai colher dos seus filhos, para um bom casamento, tudo que estiver relacionado aos seus filhos, ainda que você não tenha filho ainda. Faz ato profético, essas coisas, ok, querido? Lembrando que nós não estamos aqui na questão de eu preciso que você faça isso para que eles tenham a cama deles, o sofá. Não, Deus vai prover. Só quem quiser participar, participe em vez de comprar uma panela, ou dar o dinheiro, que os meninos vão juntar aqui, tem uma lista, eles vão lá comprar, com mais dinheiro você tem desconto, tem toda uma coisa lá. Então, eu peço que vocês, fazendo pelos meninos, né, a Rayane, tenho conversado com ela, espero que ela seja a filha que nós não tivemos, temos conversado com ela sobre isso, que ela possa cada dia mais ser uma pessoa cada vez mais amiga, mais vivenciada com vocês, o social cada vez melhor, facilite o caminho para ela, peço que ela facilite também, para que a gente tenha harmonia aqui, para que ninguém venha perseguindo nossos filhos e virar aquela crise dentro da igreja, como tem muitas igrejas aí que o filho do pastor é o cara mais odiado da igreja. Então a gente não precisa disso, a gente tem que estar aqui dando conta tanto do seu filho quanto dos nossos. Nos ajudem em tudo isso daí, por favor, em oração, como vocês têm feito, em participação, e vocês vão colher dos seus filhos também a oportunidade. Amém, queridos? Nós, eu e a Luciane, fizemos isso na vida dos nossos sacerdotes e dos seus filhos todos. Tenho certeza que eles possam reconhecer tantas coisas que nós fizemos por eles. Amém? Terça-feira, 10 da manhã, continua o nosso estudo das 4 leis de fundamento, que fundamenta a prosperidade. Na reunião dos homens e mulheres de negócio e desempregados, vamos estar apresentando o início do trabalho com vocês, que estão aqui, homens e mulheres de negócio, para a gente prosperar mais ainda. Vamos prospectar aqui instruções, cursos, coisas assim, para a gente andar junto e estudar junto, em nome de Jesus, nas terças de manhã. Vai passar a ser uma reunião de trabalho nosso, amém? 19 horas, oração pelo nosso projeto Romper, os propósitos de todos nós, normalmente, às 20 horas, nossa reunião normal. Nesta sexta, é dia 12, eu botei dia 11, mas é dia 12, né, amor? Corrige aí, por favor. Hã? Tá certo? Ah, tá. Ah, tá, que tá 12 na minha cabeça, foi mal. Dia 11, às 19h30, iniciaremos. Vê o convite lá em junho. Se não está errado a data. É dia 11, pode ser que eu tenha botado 12. Às 19h30, é isso, amor? 19h30. Nós vamos iniciar a festa do seu João, né? Festa do seu João. São João, lembra do São João? Aí o que vai acontecer? O convite vai ser feito amanhã. Quero pedir perdão, porque acabou que a gente conversando, mas o Júnior não fizemos convite. Vamos deixar para fazer ontem, aí o cara que faz a arte, enfim, está saindo amanhã, perdoa a gente. Amanhã nós vamos postar, amanhã assim que sair, eu posto lá o online ali, no WhatsApp ali para vocês, você já manda para os teus amigos, seus colegas, seus parentes, amigos, uma oportunidade para a nossa família.
Posso ouvir um amém? E vamos fomentar aí, né? Vai ter o noivado, vai ter o casamento da roça, vai ser o noivado da Beta com o Daniel de verdade. Então a Beta está chamando toda a família dela para cá. Nós vamos fazer as barraquinhas aí, a pastora mais as meninas estão organizadas aí. Quem vai cuidar das... Kleber, confirma amanhã o negócio do cachorro quente lá. Se não, né? Coisa eu vou deixar na mão de outro casal, tá ok, querido? Não passe da manhã não, por favor. Vamos fazer os amigos, vamos trazer os amigos, né, e a família, ok? Como vai funcionar? Teremos 10 barracas, mais ou menos, onde todos vocês, discípulos, ficarão responsáveis por elas. E venderemos as coisas ao invés de dar, como nós temos feito aqui. Então vai ter o churrasquinho, o cara vai lá e compra o churrasquinho. Não come em casa, vem comer aqui. Vamos fazer assim para não ficar peso para a igreja, devido aos outros últimos eventos. E fazer uma coisa um pouco diferente também. E também, quando tem que pagar, seleciona melhor quem vem. Porque também muita gente vem aqui nos nossos eventos, já veio 10 vezes, mas não volta para mais nenhuma reunião, nem oração pede. Então, para a gente também selecionar, quando eu postar ali, você posta o seu grupo do 7, lembra do grupo do 7? Posta, convida seus amigos, parentes, né? Principalmente o perfil nosso, lembrando que o perfil nosso tem algumas pessoas que não é o nosso perfil, para não ficar aqui, né, tendo problema, querido, com as nossas pregações, para não arrumar confusão, ok? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero orar pelo Cris, né, que hoje é o aniversário do Cris, é o filho do Elivan. Vamos orar pelo Cris, vamos? Sim. Gente, o jogo do Brasil é 7 horas. Termina 7 horas. Se houver, está amarrado em nome de Jesus. Pênalti, termina 20 horas. Então, terminou o jogo. Gente, terminou o jogo, vem para cá. Nós não vamos botar o jogo em primeiro lugar, não. Terminou o jogo, vem para cá. Terminou 19, vem para cá. Tá bem? Amém, queridos? Então, a oração, possivelmente, nós vamos marcar, então, não vai ter oração, a gente vai botar o culto só, ok? Amém ou não? Porque mesmo que termina 19, né? Até chegar aqui, então se organize lá, meia hora, vem para cá. Então, corrigindo aí, obrigado, Raul. Não vai ter a nossa período de oração, mas o culto, a reunião, a gente não vai abrir mão, ok, querido? Normalmente, em nome de Jesus, até para a gente orar pelo nosso país aí. Deus, nós colocamos o Cris do Orivan diante do Senhor, abençoamos essa criança maravilhosa, abençoada, que as portas se abram para ela, que ela possa ter pessoas em sua vida para estar sempre com as mãos estendidas, para ser trampolim, para ajudá-las e socorrê-las em todo o tempo da sua vida. Quantos creem e concordam com a bênção sobre o Cris, diga amém. Vocês viram na porta aí um carro, um City, Honda City? Quantos viram, diga amém. Está lá com os balãozinhos, eu falei para a Carla botar ali. Ali não é somente um carro, ali é um carro que a Carla pediu no projeto Romper dela há 16 meses atrás. Há 16 meses atrás, ela podia estar dizendo, será se vai dar mesmo, Deus, esse carro? Que prova será do sinal que eu vou ter? O sinal é aquilo que você pediu. Você pediu um carro, Deus vai lhe dar. Então ela pediu, mesmo que ela tenha feito esse voto que ela fez dos 12 mil e abriu porta dessa empresa e atraiu esse carro de uma maneira milagrosa, que a gente sabe, que eu acompanhei, que antes do voto ela tentou a mesma coisa, ela não conseguiu, e foi em vão. A gente sabe que ela vendeu um carro para pagar dívida, isso também pesa, né? É forte. Ela perdeu o carro e limpou o nome dela. Pagou umas dívidas aí, estava sucumbindo com alguns juros, alguma coisa, e ela resolveu isso, ficou com um pouquinho de dinheiro no bolso, e ainda fez aquele empréstimo lá e fez, não podia ter comprado o carro ali, pois ela não fez. Então, existe aqui um exemplo, que se você tiver que ter inveja, tem inveja do voto que ela fez, né? Eu queria fazer um voto também, em vez de ter inveja do carro, né? Não estou dizendo que você tem, mas eu vou combater aqui a inveja aqui dentro. Fica com inveja do sacrifício, amém, irmãos? Eu queria tanto fazer o sacrifício igual Carlinha. Aí você pode, porque, né? Agora, ter inveja do que a pessoa tem, porque quando chegar a sua vez, eu também não vou aceitar que ninguém tem inveja aqui. Aqui é para a gente torcer pelo sucesso do outro. Se você não chegou a sua vez ainda, vê onde é que você está errando, o que é que você precisa fazer, e Deus vai te dar graça. Posso ouvir um amém? Então vamos orar por esse carro. Falei para ela fazer o seguro, você já viu isso, minha filha? Faça o seguro, Alexandra, vê o negócio aí para ela, amém, querido?
Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos esse carro, repreendemos o diabo, profetizamos a bênção do Senhor sobre esse carro, que ele não vem dar desgosto, que ele não vai causar morte, acidente, nada. E nós repreendemos toda inveja, todo mal, por onde ela passar, com as pessoas aí da família, do mundo. Deus, e quem está em sua volta possa glorificar o teu nome através desse carro, que quem conhece ela sabe que ele é um milagre. Quantos concordam com a bênção e abençoam a Carla para ter essa bênção que Deus deu a ela? Diga amém. Aplauda o Senhor pela vida dela aí. Glória a Deus. Tá. Vamos orar pelas nossas ofertas. Estenda suas mãos. Fala, Deus, nós abençoamos os fiéis e que não haja no nosso meio, neste arraial, infiéis, pessoas que ficam questionando, porque independente de qualquer coisa, o que elas derem aqui, que elas deem ao Senhor, não importa o nome do tributo, da oferta, mas fizeram para o Senhor. E obrigado, Senhor, por todos que atenderam em ser fiéis, e todas as ofertas e tributos depositados aqui, que o Senhor possa dar sinais de prosperidade, que o Senhor possa repreender o devorador, porque quem repreende o devorador, na área financeira, biblicamente falando, somente o Senhor pode fazer isso. O Senhor reservou esta função, essa tarefa, para a exclusividade do Senhor. Pois está escrito, quem pagar os tributos devidos ao Senhor, em favor dos sacerdotes e levitas, eu repreenderei o devorador, para que não consuma a vossa vide e os frutos das obras de nossas mãos. Em nome de Jesus, põe a mão na cabeça, fala, Deus, eu faço a oração da proteção, eu creio nessas palavras, que o Senhor vai me livrar, eu e minha casa, do ladrão, do homem violento, do homem vil, dos filhos de Belial, os perversos, que maquinam e planejam o mal contra o seu próximo. Que eu não seja, em maneira nenhuma, afetado pelos perversos, pelos insensatos. Em paz eu vim, em paz eu vou voltar para casa. Em nome de Jesus, quantos que concordam? Diga amém. E nós abençoamos todos que vão fazer concurso público, e eu falo que vocês vão passar. Todo que se esforçar, estudar, vai passar. Em nome de Jesus, obrigado àqueles que estão investindo também, pagando os estudos daqueles que estão no projeto Educar, para a honra e glória do Senhor. Quantos creem que concordam, digo amém. Só um minutinho. Amém, querido. Só para finalizar, na terça-feira nós vamos passar o dinheiro de cada um da barraca, tá? Cada um que tiver com a sua barraca, sei lá, de bolo, de pipoca, de milho, nós vamos passar o dinheiro para você comprar os ingredientes, fazer, e aí na sexta-feira já vai estar pronta a sua barraquinha a hora que você chegar aqui, amém? Na terça-feira a gente resolve com todo mundo. E outra, quando vocês chegarem, os carros vão ficar estacionados do lado de cá e aqui, essa parte da frente aqui das barraquinhas, ok? Porque às vezes alguém não vem na terça por um motivo ou outro. Está encerrado. Deus abençoe vocês. Eu acho que para ficar mais fácil, eu vou fazer um grupo, Festa do Seu João, tá? No WhatsApp, e passo todas as informações para vocês lá, tá bom? Coloco cada um de vocês.